No vídeo de hoje nós vamos falar de alguns dos erros mais básicos do programador iniciante. Na verdade, nós vamos começar por uma questão que é das mais simples, mas justamente por isso é importante porque às vezes não é dada a devida atenção, principalmente para um programador que está iniciando, que é a indentação. E detalhes do tipo na hora de escrever um código. Nós vamos usar dessa vez o Sublime para mostrar o que nós queremos dizer. Aqui nós temos um código e ele tem alguns erros de indentação. X recebe um X, Y recebe um Y. Eu tenho um código que testa o X e o Y, tem uma opção que exibe uma mensagem, entrou no X, entrou no Y. X é 10 e Y é 20. Quer dizer, aqui o if é um teste, que pode ser verdadeiro ou falso. O else é quando o if falha. E aí ele tem uma mensagem, ó, X não é 10. E se olharem, nós temos 4 códigos que, em tese, fazem a mesma coisa. X e Y exibe e um else que exibe uma mensagem de X não é 10. Aqui está o terceiro código e aqui está o quarto código. Um detalhe interessante, qualquer um que olhe esses códigos percebe de imediato que foram feitos por um programador amador, por causa da indentação. Antes mesmo de ver se o código está correto ou não, ou se usa recursos mais avançados, ou se essa seria a melhor maneira de fazer o código, a primeira questão que salta aos olhos é que são códigos que foram escritos sem o devido cuidado com a indentação. E isso resulta no quê? Isso resulta em problemas no código. Não necessariamente, você pode ter um código 100% correto, alguns deles são, que estejam com a indentação errada. Mas você não deve escrever códigos com a indentação errada. Por quê? Porque o código não existe só para funcionar. Ele tem que funcionar, ele tem que funcionar bem, ele tem que ser bem testado, ele tem que ser eficiente, mas ele também tem que ser fácil de dar manutenção. Um código ele não é criado apenas para aquele instante. Ele provavelmente, em momentos futuros, será modificado ou por você ou por outros programadores. E mesmo que o código esteja certo, se ele estiver indentado errado, ele tem grande chance de, no futuro, induzir alguém que vai dar manutenção a cometer um erro e tornar o código incorreto. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que até a indentação é um erro no código. Algumas linguagens, inclusive, usam a indentação como parte da escrita do código e se estiver mal indentado, o código não funciona. Não é o caso da maioria das linguagens, não é o caso do JavaScript, por exemplo. O código vai funcionar independente da indentação, mas vai ocorrer problemas no futuro, ou mesmo agora. Por exemplo, um programador amador vai olhar esses códigos e dizer, ok, eles fazem a mesma coisa. E, na verdade, não fazem, e não fica claro isso porque estão mal indentados. Vamos ver, então, o que eu quero dizer com isso. Vamos executar esses códigos. Estou aqui com eles, é o indentação.html. Vamos colocar x como 10, y como 20. Ele exibe a primeira mensagem, x é 10 e y é 20. A segunda também, a terceira também, a quarta também. Ok, mas um teste, em geral, não é suficiente para saber se um código funciona ou não. Vamos colocar o x, por exemplo, como 10 e o y como 21. Observa, mensagem 2, x não é 10, mas o x é 10. O y que era 21. Mensagem 4, x não é 10. O mesmo tipo de erro vai acontecer se eu colocar o x como valor diferente e o y como 20. Esses testes não estão 100% corretos. Vamos ver? Vamos identar eles e aí vai ficar mais claro o que está acontecendo. Observe, algumas indentações podem ser detalhes que vocês não têm a menor diferença, mas o x, esta função aqui, está na mesma indentação dessa aqui. É um let x, é um let y. É um if, também está na mesma indentação. O if, a ação do if, deve ser indentada para a direita. Ela nem sempre vai ser executada, ela faz parte daquele if, aquele bloco de comandos, ou mesmo quando é um único comando. Aquele mesmo comando, ele só é executado se você entra no if. Então, ele vai ser indentado. Logo, tudo que faz parte desse if, que é o quê? Aqui nós abrimos a chave, aqui nós fechamos a chave. Tudo que está dentro dessa chave deve ser indentado para a direita. Aqui temos um novo if. Tudo que está dentro dele deve ser indentado para a direita.
Observa que aqui nós fechamos esse if. Muito bem. Agora, no momento que nós fechamos a chave de fechamento, observa que, por padrão, ela vai alinhada à abertura do comando. Antigamente era mais comum, alguns ainda usam, esta forma de indentação. Ela é até mais fácil, eu considero, para um programador iniciante de entender a indentação. Quando eu abro um bloco, a abertura e o fechamento do bloco ficam alinhados na mesma coluna. Então, se eu usar isso aqui, fica até mais fácil de entender que esta vem aqui. Este é um alinhamento, este é um if, este é um else. O else, tudo bem, mas o if, ele tem que estar alinhado aqui. Eu vou usar esta indentação porque é a que mais eu vejo sendo usada hoje. Mas vocês precisam saber entender as duas. Observa, aqui else, chaves. Mas este alerta também está na mesma indentação deste if aqui. Pausa para tirar o gato. Então, observem. Esta é a indentação correta para esse código. Tem um if x igual a 10 e um else que o x não é 10. Vamos agora fazer... E outro detalhe. Observa que aqui você adotou o padrão de parênteses, espaço, x igual a 10. Parênteses, espaço, y igual a 20. Coloque o espaço aqui também. Ah, isso é um detalhe, mas quando alguém olha, e muitas vezes vai ser alguém que vai analisar o seu código numa entrevista de emprego, ele vai olhar e o seu código mais cuidado vai fazer muita diferença. Ele vai ver que é alguém que tem cuidado em programar, provavelmente alguém que já tem um pouco mais de experiência. Então, esses detalhes podem não afetar em nada, mas eles são importantes, porque quanto mais organizado, quanto mais correto, quanto mais bem indentado, quanto mais padronizado está o seu código, quanto mais você segue um padrão único que você adota para tudo, melhores são as chances do seu código funcionar e melhores são as chances do seu código ser bem avaliado por quem considera ele, por um programador numa entrevista de emprego, por exemplo. Vamos ver aqui, if x igual a 10, vou indentar. If y igual a 10, vou indentar. Vou fechar. Observa que este else aqui está dentro desse mesmo. Então, este alerta está no mesmo nível desse. Esta é a ação do if, esta é a ação do else. E aqui nós temos essa indentação. Observa como agora, vamos olhar os dois códigos, observa como eles apresentam claramente diferenças. É claro que este alerta faz parte desses dois ifs, e é claro que este alerta é desta execução aqui. Eu tenho este comando aqui, nesse if, e este comando no else. Já esse aqui, claramente, este é uma ação do if, e este é a ação desse else. Então, este alerta aqui, não é que x não é 10, é que x é 10, e y é que não é, e y não é 20. Certo? Fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Vamos só, para concluir, fazer a indentação dos demais. Observe aqui o detalhe. O correto dessa indentação é 1 para cá. Aqui também o espaço, para termos completos, fazemos aqui também. Aqui até aqui está correto, mas este alerta é deste if aqui. Então, ele pertence também a esse. Então, este aqui está correto. E este aqui, mesma coisa, observa como este fechamento é deste if. Então, essa chave tem que ser alinhada com este if. E, portanto, este else tem que estar uma indentação para frente. Certo? Então, tudo isso está dentro deste if. Se tudo isso está dentro desse if, mesma coisa. Não é que x não seja igual a 10. Ele está dentro dessa estrutura. Então, quando você identa, você consegue entender o que identa corretamente, você consegue entender o que faz parte de um if e o que faz parte de um else. Esse é um dos motivos, a falta de uma indentação correta, é um dos motivos que tantos programadores iniciantes têm tanta dificuldade de entender quando tem um ou dois ifs um dentro do outro. Por quê? Porque já não sabem se o if é de qual if anterior, ou o else é de qual else anterior, ou de qual if anterior, e de qual parte que está. Por quê? Porque
com a indentação não está correta, você não consegue enxergar visualmente o que está acontecendo. Com a indentação correta, você consegue claramente enxergar que tudo isto aqui faz parte desse bloco. Vamos olhar o primeiro lá. Você consegue entender claramente que só isto aqui faz parte desse bloco, desse if, e que esse aqui faz parte do else. Então, cada uma dessas situações tem um desenho muito diferente na forma da indentação, se a indentação estiver correta. Então fica muito claro, muito rápido de entender o que está acontecendo e se os comandos if e else estão nas posições corretas. Então este é um vídeo sobre indentação, um conteúdo muito básico para quem realmente está começando, mas muito importante para quem está começando. Se você está começando a programar, tenha especial cuidado com a organização do código, a indentação, os espaçamentos, o uso correto de cada linha, a posição correta de cada linha. Não faça nem mesmo códigos desse tipo. Se esses dois pertencem à mesma execução, se eles estão no mesmo bloco, estão tudo igual, eles têm que estar alinhados na mesma posição. O let, o outro let, esse if, todos estão alinhados da mesma maneira. Tudo que está dentro do primeiro if ou dentro do primeiro else, onde for, está na indentação seguinte. Todos estão na indentação seguinte. Só vai estar numa nova indentação se fizer parte de mais um if. Aqui, inclusive, deveria ser um espaçamento um pouquinho maior. Você vai ver códigos às vezes que usam 2 espaços de indentação, 4 espaços de indentação, às vezes o editor configura isso automaticamente. Aqui, inclusive, eu estou usando espaçamentos diferentes, o ideal seria manter todos no mesmo espaçamento. Certo? Mas o importante é que todo o seu código esteja coerente. Eu estou usando 4 espaços de espaçamento, ou meu editor configurou uma tabulação de espaçamento. Todo o seu código use o mesmo tamanho de tabulação, use a mesma lógica de tabulação, tudo seja sempre consistente. Esse é o aspecto fundamental. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se, marque o sininho. Nós todos os dias apresentamos novos vídeos de programação e aqui ao final nós temos várias playlists e vídeos de conteúdos básicos e avançados de programação. Muito obrigado.